Entidades da Umbanda. Maria Padilha revelou o feitiço que estava destruindo minha vida, o dia em que o chão sumiu. Eu não sabia que estava sendo destruído. Eu achava que era azar. Essa foi a frase que eu disse para o meu pai de santo na primeira vez que sentei na frente dele. E ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não era pena, era reconhecimento. Era o olhar de quem já viu aquilo antes, de quem sabe exatamente o que tem por trás de uma vida que desmorona sem explicação. Mas eu precisei chegar ao fundo antes de entender qualquer coisa. Eu acordava todo dia com um peso no peito que não era tristeza. Era diferente. Era como se alguma coisa estivesse pousada em cima de mim enquanto eu dormia. E quando eu abria os olhos, ela não ia embora. Ela ficava, durante horas, às vezes o dia inteiro. O dinheiro sumia de um jeito que não fazia sentido. Não era gasto, era dissolução. Uma conta que eu tinha certeza que estava certa, errada. Uma oportunidade que aparecia e sumia antes de eu conseguir segurar. Uma porta que abria e fechava tão rápido que eu começava a duvidar se tinha aberto mesmo. O relacionamento foi o que mais doeu. Ele foi embora sem briga, sem traição clara, sem um motivo que eu pudesse colocar em palavras. Só foi, como se a cola que segurava aquela história tivesse sido dissolvida por algo que nenhum de nós dois via. Eu fiquei tentando entender por meses. Não entendi. Na Umbanda existe um conceito que poucos conhecem de verdade. O fechamento de caminhos. Não é figura de linguagem, não é força de expressão, é uma interferência real, feita com intenção, capaz de agir ao mesmo tempo sobre o amor, o dinheiro, a saúde e a mente de uma pessoa. É como se alguém colocasse um vidro invisível entre você e tudo que deveria ser seu. Você vê, você tenta alcançar, não chega. Eu não sabia disso ainda. Eu só sabia que algo estava errado e que nenhuma explicação racional estava dando conta. Teve uma noite que eu fui acender uma vela, simples, uma vela branca, por hábito, por conforto. A vela apagou. Eu acendi de novo, apagou. Terceira vez, apagou. Não tinha vento, não tinha corrente de ar. A janela estava fechada. Eu fiquei olhando para aquela vela por uns 2 minutos. E depois fui dormir, fingindo que não tinha visto nada. Eu preciso te fazer uma pergunta agora, antes de continuar. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes alguma coisa aconteceu na sua vida que não tinha explicação e você escolheu a explicação mais fraca disponível só para não ter que encarar o que estava de fato acontecendo? Eu fiz isso por meses. E cada vez que eu fingia não ver, o que estava agindo contra mim ficava mais forte. O que eu não sabia é que havia uma entidade observando tudo aquilo. Ela não precisava que eu acreditasse nela para agir. Ela já estava se movendo. E quando ela finalmente falou, ela não pediu permissão. Quando a vida começa a desmoronar em silêncio. 3 meses antes de eu pisar naquele terreiro, minha vida ainda parecia normal por fora. Esse é o detalhe que mais assusta quando eu olho para trás. Por fora, tudo tinha uma explicação razoável. Por dentro, alguma coisa estava sendo desmontada peça por peça, com uma precisão que eu só fui reconhecer muito tempo depois. O emprego foi o primeiro a ir. Não fui demitido com escândalo. Foi uma daquelas situações onde o chão some devagar, uma redução de horas aqui, uma mudança de função ali, um clima que foi azedando sem motivo aparente, até que um dia me chamaram numa sala e disseram que não era mais necessário. Eu saí daquela reunião andando normalmente, cumprimentei as pessoas no corredor, entrei no elevador e só quando as portas fecharam eu percebi que não conseguia respirar direito. Eu atribuí ao mercado, à economia, à má sorte. 2 semanas depois, uma amizade de anos virou veneno da noite para o dia. Não houve briga, não houve traição clara. Houve uma frieza que foi crescendo, comentários que começaram a ter um peso diferente, uma distância que eu tentei fechar e que continuava se abrindo.
Até que essa pessoa simplesmente saiu da minha vida, como se eu nunca tivesse feito parte dela. Eu atribuí ao tempo. As pessoas mudam. É da vida. Depois vieram os sonhos. Isso é o que eu quero que você preste atenção agora. Porque na tradição umbandista existe um entendimento que vai muito além do que a psicologia moderna ainda consegue nomear. Ataques espirituais se manifestam primeiro no campo do sonho antes de agir no plano físico. O corpo sutil é atingido antes do corpo denso. E quando o ataque já está consolidado no plano espiritual, ele começa a sangrar para a realidade material de formas que parecem coincidência, parecem azar, parecem fase. Os meus sonhos mudaram de frequência. Eu comecei a acordar no meio da noite com a sensação nítida de que tinha alguém no quarto. Não uma presença suave, uma presença pesada, parada, que observava. Eu acendia a luz, não havia ninguém, apagava a luz e a sensação voltava. Isso aconteceu por semanas seguidas. Eu atribuí ao estresse, ao excesso de trabalho, à ansiedade. Tinha um sonho que se repetia. Eu estava numa casa que eu não reconhecia, tentando abrir uma porta, e a porta nunca abria. Eu empurrava, puxava, batia, a porta ficava parada. E do outro lado eu ouvia sons de uma vida acontecendo, risos, conversas, movimento, tudo que eu queria alcançar e não conseguia. Eu acordava desse sonho com as mãos formigando. Um pai de santo experiente, quando ouve a descrição desse sonho, já sabe. Não precisa de mais nada. A porta que não abre é um dos sinais mais clássicos de fechamento de caminhos no campo onírico. A entidade que age contra uma pessoa frequentemente opera primeiro no sonho, exatamente porque é onde a consciência está mais vulnerável, mais aberta, menos protegida pelas defesas que construímos acordados. Mas tem um segundo entendimento que é ainda mais importante. As entidades de luz também avisam pelo sonho. A diferença é que o aviso de luz tem uma qualidade específica. Ele assusta, mas deixa clareza. O sinal de ataque oprime e deixa confusão. O que eu estava sentindo não deixava nenhuma clareza. Só peso, só neblina, só a sensação de que algo estava errado e que eu não conseguia localizar de onde vinha. Naquela época, eu não tinha com quem conversar sobre isso. As pessoas ao meu redor dariam as mesmas explicações que eu mesmo já estava dando. Estresse. Fase, vai passar. Não estava passando. E então aconteceu algo que eu não conseguia atribuir a nada racional. Eu estava lavando louça, sozinho, num sábado à tarde, e ouvi meu nome ser chamado com tanta clareza que eu larguei o que estava na mão e virei. Não havia ninguém. A voz não voltou. Mas eu fiquei parado no meio da cozinha por um tempo que eu não sei medir, com a certeza absoluta de que algo estava tentando me dizer que era hora de parar de fingir que não via. Você já ouviu seu nome em algum lugar que não deveria ter ninguém? Se ouviu e você escolheu ignorar, eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. Ignorar não cancela o que está acontecendo, só atrasa o momento em que você vai ter que olhar para isso. E quanto mais você atrasa, mais espaço o que está agindo contra você tem para se consolidar. Alguém estava prestes a me mostrar isso de um jeito que eu nunca mais esqueci. O nome que ninguém queria falar. Foi uma prima distante que mencionou o terreiro. Não foi uma indicação formal, não foi uma conversa planejada. Foi num almoço de família, quase de passagem, enquanto ela lavava um copo na pia e eu estava encostado na porta da cozinha, sem ter muito o que dizer. Ela me olhou de lado e falou: "Você está com uma coisa pesada em cima." Eu sei reconhecer. Minha mãe era do santo. Eu não respondi nada, mas alguma coisa dentro de mim não deixou aquela frase ir embora. Fiquei 2 semanas com aquilo na cabeça antes de pedir o endereço. E quando pedi, tentei fazer de um jeito casual, como se fosse curiosidade, como se eu não estivesse desesperado.
Ela me deu o endereço sem fazer cerimônia, anotou num papel e, antes de me entregar, segurou o papel por um segundo e disse: vai numa sexta. Sexta é o dia dela. Eu não perguntei quem era ela. O terreiro ficava num bairro que eu conhecia, mas numa rua que eu nunca tinha percorrido. Casa simples, portão branco, nada que indicasse por fora o que havia por dentro. Eu cheguei cedo, fiquei parado do lado de fora por uns 10 minutos antes de entrar. Não era medo exatamente. Era o tipo de hesitação que acontece quando alguma parte de você já sabe que depois daquela porta nada vai ser igual. Quando eu entrei, o primeiro sentido que foi atingido foi o olfato. Defumação de ervas que eu não saberia nomear. Uma mistura densa e quente que não era desagradável. Era envolvente. Depois o som. O atabaque ainda não estava tocando, mas havia um murmúrio de rezas que vinha de dentro, uma frequência baixa que eu sentia mais no peito do que ouvia nos ouvidos. E então a luz. Velas por todo lado, em cores que eu não esperava, e no centro do salão, um ponto riscado no chão que eu não conhecia, mas que me fez parar instintivamente. Uma senhora veio ao meu encontro. Não era o pai de santo. Era uma filha de santo mais antiga, de branco, que me olhou de cima a baixo com uma atenção que não era julgamento, era leitura. Ela pediu meu nome. Eu disse. Ela assentiu devagar, como se confirmasse algo, e disse: senta ali e espera. Ele vai chamar quando for a hora. Eu sentei, observei, e foi observando que eu comecei a entender que estava num lugar diferente de tudo que eu conhecia. Não diferente no sentido do exótico, do folclórico, diferente no sentido do real. Havia uma seriedade naquele espaço que eu não esperava. Uma disciplina, uma ordem que eu não conseguia nomear, mas que eu conseguia sentir como uma estrutura invisível que organizava cada gesto, cada movimento, cada palavra dita em voz baixa entre as pessoas que estavam ali. Aqui é onde eu preciso te contar algo sobre Maria Padilha que a maioria das pessoas não sabe. Ela não é o que o imaginário popular construiu. Não é uma entidade do perigo pelo perigo. Não é uma força que se invoca por vaidade ou por curiosidade. Maria Padilha pertence ao povo das Pombagiras, entidades femininas da Umbanda que carregam sobre seus ombros um dos territórios mais complexos e mais mal compreendidos da espiritualidade brasileira. Amor, sexualidade, justiça, magia, verdade. E é exatamente a verdade que a torna temida, porque ela não mente, ela não suaviza. Ela não poupa quem está na frente dela de ouvir o que precisa ser ouvido. Num mundo onde todo mundo está tentando proteger alguém de alguma coisa, uma entidade que chega e diz exatamente o que é, sem filtro, sem negociação, é uma entidade que assusta antes de curar. Há registros de devoção a essa entidade desde o século XIX no Brasil. Ela atravessou gerações, terreiros, perseguições religiosas, preconceito institucional e continuou sendo chamada. Isso não acontece com algo que não é real. Isso acontece com algo que funciona. O pai de santo me chamou depois de quase 1 hora de espera. Eu entrei numa salinha lateral, sentei numa cadeira de madeira simples e ele ficou de pé por um momento antes de sentar também. Ele não perguntou o que eu queria. Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: tem uma senhora que está pedindo para te ver. Ela está aqui desde quando você chegou. Estava te esperando antes de você entrar. Minha espinha gelou. Ele abriu os olhos e me olhou com uma calma que eu não conseguia entender diante do que tinha acabado de dizer. E completou, com uma voz que não tinha dramatismo nenhum, que tornava o que ele disse ainda mais pesado. Ela disse que você demorou, mas que tudo bem. Ela tem paciência. Antes de eu sair de casa naquela noite, eu tinha recebido uma mensagem anônima no celular. Número desconhecido. Sem texto. Só uma rosa vermelha. Até hoje eu não sei de quem foi. Se ela já sabia que eu estava chegando antes de eu ter decidido ir, o que mais ela já sabia sobre mim? A gira, a descida, o momento em que tudo parou. A gira começou às 21 horas.
Eu sei o horário porque eu olhei para o relógio no momento exato em que o primeiro atabaque soou, e alguma coisa em mim registrou aquele instante como um marco. Como quando você sente, sem conseguir explicar, que o antes e o depois de um momento vão ser permanentemente diferentes. O salão estava cheio, mas não havia bagunça. Havia uma ordem orgânica, pessoas que sabiam exatamente onde ficar, o que fazer, como se mover. Eu estava numa cadeira encostada na parede, entre outras pessoas que também esperavam, e eu o observava com aquele tipo de atenção que aparece quando você está num lugar que exige respeito sem que ninguém precise pedir. Os atabaques criaram uma camada de som que não era apenas musical, era estrutural. Era como se o ritmo estivesse construindo alguma coisa no ar, erguendo uma frequência que eu sentia na mandíbula, no externo, nas pontas dos dedos. As filhas de santo giravam no centro do salão com uma cadência que começava lenta e foi ganhando profundidade. E eu percebi que não estava conseguindo olhar para outro lugar. Foi quando o pai de santo entrou no centro. Ele estava diferente. Não era a roupa, não era a postura, era outra coisa. Uma densidade que ele não tinha quando estava sentado na salinha comigo. Como se o espaço ao redor dele tivesse mudado de consistência. Ele fechou os olhos, os braços abriram levemente para o lado, e o atabaque mudou de ritmo num momento tão preciso que pareceu que o tambor e o corpo dele eram operados pela mesma mão. E então ele parou. Não foi uma parada gradual. Foi uma interrupção completa de movimento, como se o tempo tivesse hesitado. O salão inteiro respondeu a isso com um silêncio que eu não esperava, denso, carregado. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que ainda não tem forma. Quando ele se moveu de novo, não era ele. Eu não consigo descrever isso de um jeito que faça sentido para quem nunca viu. A mudança não foi teatral. Não foi dramática no sentido performático. Foi sutil e, ao mesmo tempo, absoluta. A postura mudou, o peso do corpo redistribuiu, a cabeça inclinou de um ângulo específico e, quando os olhos abriram, a expressão que havia neles não tinha nada a ver com o homem que eu tinha conversado 1 hora antes. Ela estava ali. As filhas de santo que estavam mais próximas recuaram um passo, não de medo, de respeito. Alguém trouxe uma rosa vermelha e colocou na mão que se estendeu para receber. E uma voz saiu que eu juro que não era a voz daquele homem. Não era mais grave, não era mais aguda, era simplesmente outra. Com uma cadência, um sotaque de outro tempo, uma autoridade que não precisava de volume para ser sentida. Ela falou o meu nome completo, sem que ninguém naquele terreiro tivesse me pedido mais do que meu primeiro nome. Na Umbanda, feitiços de fechamento de caminhos costumam ser enterrados em locais de movimento e de energia densa, encruzilhadas, cruzeiros, portões de cemitério. Esses locais são escolhidos com intenção, porque a energia negativa do trabalho é constantemente realimentada pelo fluxo de pessoas, pela vibração do lugar, pelo peso espiritual que esses pontos carregam naturalmente. Quanto mais movimento, mais combustível. E quanto mais tempo enterrado, mais consolidado. Ela descreveu o trabalho que havia sido feito contra mim com uma precisão que me tirou o ar. O material usado, o local onde estava enterrado, a intenção por trás de cada elemento. E o objetivo final, que ela nomeou sem hesitar: fechar todos os caminhos ao mesmo tempo, secar o amor, travar a prosperidade, isolar a pessoa de tudo que a sustentava emocionalmente, até que ela mesma pedisse para sair da própria vida sem que ninguém precisasse empurrar. Eu estava ouvindo a arquitetura da minha própria destruição ser descrita em voz alta. Ela parou no meio da consulta. Virou o rosto na minha direção com uma lentidão que era quase cerimoniosa e fez uma pergunta. Uma única pergunta. Sobre algo que havia acontecido comigo anos atrás, algo que eu nunca tinha contado para ninguém, que não estava registrado em lugar nenhum,
que vivia num compartimento da minha memória que eu tinha deliberadamente fechado. Eu não vou repetir a pergunta aqui, não porque seja segredo, mas porque o peso dela pertence àquele momento, àquele salão, àquela frequência. Tirar ela de lá e colocar aqui seria diminuir o que foi. O que eu posso dizer é o que eu senti. Eu chorei. Não de medo, não de vergonha, de alívio. O tipo de alívio que aparece quando você carregou algo sozinho por tanto tempo que esqueceu que era possível não carregar. Alguém finalmente sabia. Uma força que eu não conseguia ver, que eu não tinha pedido, que havia chegado antes de eu mesmo entender que precisava dela. Sabia exatamente o que estava acontecendo comigo e por quê. Antes de encerrar a consulta, ela disse uma frase. Só uma. Eu vou guardar essa frase para o capítulo seguinte, porque ela só faz sentido completo depois que você entender o que aconteceu na noite em que tudo começou a mudar de direção. O que eu posso adiantar é que depois que ela falou, o salão ficou em silêncio por alguns segundos. E nesse silêncio, pela primeira vez em meses, o peso que eu acordava sentindo no peito não estava lá. A quebra, a dor, o que vem antes da cura. Eu saí do terreiro naquela noite com uma leveza que eu não sentia há meses. Mas o Pai de Santo me avisou antes de eu ir embora. Me segurou pelo braço com uma firmeza gentil e disse uma coisa que eu precisava ouvir e que eu não queria. O que foi feito contra você não se desfaz numa noite. Vai doer antes de melhorar. E quando você achar que está piorando, é exatamente aí que o trabalho está agindo com mais força. Eu ouvi, agradeci, e não acreditei completamente. Fui entender o peso daquelas palavras nas semanas seguintes. O primeiro trabalho de limpeza aconteceu 3 dias depois. Foi dentro do próprio terreiro, numa sessão menor, mais íntima, com o pai de santo e 2 filhas de santo mais antigas. Eu não vou descrever tudo o que aconteceu ali, porque há elementos que pertencem ao sagrado e que perdem sentido quando expostos sem o contexto da vivência. Mas posso dizer o que senti no corpo. Foi como tirar alguma coisa que estava grudada. Não é uma metáfora. Foi uma sensação física localizada que começou no plexo solar e subiu devagar até a garganta. Não era dor exatamente, mas era desconforto no sentido mais honesto da palavra. O tipo de sensação que aparece quando algo que estava fixado começa a se mover. Eu precisei respirar com consciência durante boa parte do processo para não deixar o desconforto virar pânico. Depois da limpeza, eu fui para casa e dormi 14 horas seguidas. E então começou o que o Pai de Santo havia descrito. Na tradição umbandista, existe um entendimento profundo sobre o processo de cura que contraria tudo que o pensamento moderno estabelece sobre recuperação. Existe uma fase que os mais antigos chamam de crise de cura. É o momento em que a luz entra num campo que estava tomado pela escuridão, e tudo que estava escondido na sombra aparece antes de sair. Os sintomas se intensificam. A dor emocional sobe. Os medos que estavam adormecidos acordam. E a pessoa que não foi avisada sobre isso interpreta como fracasso, como piora, como sinal de que o tratamento não está funcionando. Eu fui avisado. E ainda assim, quando aconteceu, eu quase desisti. Na segunda semana depois da primeira limpeza, eu entrei numa espiral emocional que não tinha experimentado nem no pico da crise. Memórias que eu não sabia que ainda carregava vieram à tona sem aviso. Raivas antigas que eu achava resolvidas se apresentaram com uma intensidade que me assustou. Eu chorei em momentos que não faziam sentido. Acordei no meio da madrugada com o coração acelerado, sem saber o porquê. E os sonhos voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram mais sonhos de sufocamento. Eram sonhos de confronto. Eu estava nos sonhos de frente para figuras que eu reconhecia, situações que eu havia evitado,
conversas que nunca aconteceram. Era como se o meu campo espiritual estivesse sendo varrido por dentro, e a vassoura estava levantando tudo que havia sido varrido para debaixo do tapete ao longo de anos. Maria Padilha é frequentemente chamada nos casos onde o ataque espiritual veio de alguém próximo. Não é coincidência, é especialidade. O território dela é exatamente esse: a traição que usa o afeto como máscara, o veneno que é servido com o sorriso de quem deveria proteger. Ela conhece esse padrão porque ela conhece a natureza humana nos seus pontos mais sombrios e mais honestos. E quando ela age numa limpeza desse tipo, ela não apenas remove o que foi feito, ela expõe o que permitiu que fosse feito. Isso é a parte que ninguém conta quando fala de cura espiritual. Não é só o feitiço que sai, é a ferida que o feitiço encontrou para entrar. Porque um trabalho espiritual não se fixa em campo pleno. Ele encontra uma fratura, uma dor não resolvida, um vazio não preenchido, um rancor não liberado e usa esse ponto de entrada para se consolidar. Remover o trabalho sem olhar para a fratura é como tirar uma faca e não cuidar do ferimento. A dor que subiu em mim durante a crise de cura não era nova, era antiga, era minha e precisava ser vista. Foi no meio desse processo que eu descobri quem havia encomendado o trabalho. Não foi o pai de santo que me disse. Foi uma sequência de eventos que se encaixaram com uma clareza que eu não poderia ignorar. Pequenas coisas que eu havia desconsiderado, comentários que eu havia atribuído ao acaso, uma ausência no momento exato em que eu mais precisei de presença. Quando o quadro completo se formou, eu fiquei parado olhando para ele por um tempo longo sem conseguir processar. Não era um desconhecido. Era alguém do meu círculo próximo. Alguém que eu protegia. Alguém que, enquanto eu estava desmoronando, continuava aparecendo com palavras de conforto que agora eu entendia terem um sabor diferente. Eu não vou dizer quem era, mas vou dizer o que essa pessoa representava na minha vida. Porque isso importa mais do que o nome. Era alguém em quem eu confiava mais do que em mim mesmo. E eu preciso te perguntar uma coisa agora, com toda a seriedade que esse momento pede. Se você descobrisse hoje, com provas, com clareza, sem margem para dúvida, quem está torcendo contra você dentro do seu próprio círculo, o que você faria com essa informação? Porque a resposta para essa pergunta vai dizer muito mais sobre o seu próximo ciclo espiritual do que qualquer trabalho que possa ser feito por você num terreiro. A frase que Maria Padilha deixou no salão. Eu prometi no capítulo anterior que ia revelar a frase que Maria Padilha disse antes de encerrar a consulta naquela noite. E eu vou cumprir essa promessa agora. Mas antes eu preciso que você entenda o contexto em que ela foi dita, porque uma frase não existe sozinha. Ela existe no peso do momento que a gerou, e tirar ela desse peso seria transformar algo sagrado em decoração. O salão estava quieto. A gira tinha perdido aquela intensidade inicial do atabaque e estava numa frequência mais baixa, mais interna. Várias pessoas ao redor de mim tinham os olhos fechados. Eu estava com os meus abertos, olhando para a figura que estava na frente de mim e que usava o corpo do Pai de Santo como uma roupa emprestada, com uma naturalidade que ainda me desconcertava. Ela tinha acabado de descrever o trabalho com aquela precisão que eu já contei. Tinha feito a pergunta que me fez chorar. E então ficou em silêncio por um momento, segurando a rosa vermelha entre os dedos, de um jeito quase distraído, como quem está ouvindo algo que eu não conseguia ouvir. Depois, ela olhou para mim. Não era um olhar de avaliação, era um olhar de reconhecimento. Como quem vê alguém que conhece há muito mais tempo do que o encontro atual sugere, e com uma voz que tinha aquela cadência de outro tempo, sem pressa, sem drama, ela disse: "Você não foi escolhido por acaso. Você foi atacado porque tem algo que quem te atacou nunca vai ter.
Protege isso. Eu fiquei sem conseguir falar. Não porque a frase fosse grandiosa, mas porque ela era simples de um jeito que cortava. E porque alguma parte de mim, que eu tinha passado anos tentando calar, reconheceu aquilo como verdade antes que minha mente tivesse tempo de analisar. Aqui eu preciso te contar algo sobre a natureza das pombagiras que vai mudar a forma como você entende essa entidade se você ainda carrega a imagem distorcida que a cultura popular construiu sobre ela. As pombagiras não trabalham com ilusão. Esse é o ponto central. Num universo espiritual, onde muitas forças operam através da sedução, do véu, do que parece ser, mas não é, as pombagiras são uma exceção brutal. Elas trabalham com o real, com o que está embaixo do que você mostra, com o que você esconde de todo mundo, inclusive de você mesmo. E é exatamente por isso que uma consulta com Maria Padilha pode ser a experiência mais libertadora e, ao mesmo tempo, mais desconfortável da vida de alguém. Ela não vai te dizer o que você quer ouvir. Ela vai te dizer o que você precisa ouvir. E vai fazer isso com uma elegância que não suaviza nada. Existe na tradição oral umbandista um entendimento sobre as pombagiras que raramente é verbalizado fora dos terreiros. Elas são guardiãs de um tipo específico de verdade, a verdade dos vínculos. Quem te ama de verdade, quem te ama por interesse, quem sorri para sua face e trabalha contra você nas sombras. Esse é o mapa que elas carregam. E quando elas abrem esse mapa na frente de alguém, não tem como desviar do que está escrito. O que Maria Padilha disse para mim naquela noite não foi apenas uma frase de conforto espiritual. Foi um diagnóstico. Porque se eu fui atacado por ter algo que meu agressor não tem, isso significa que o ataque não nasceu do ódio puro. Nasceu da inveja, e inveja é uma das energias mais complexas de lidar no campo espiritual, porque ela se disfarça de admiração, de proximidade, de afeto. A pessoa que encomendou o trabalho contra mim não me odiava. Ela me queria de um jeito doentio, possessivo, que não conseguia suportar ver o que eu tinha sem sentir que era tirado dela. E quando percebeu que não conseguia me ter, decidiu garantir que eu também não pudesse ter a mim mesmo. E isso é o que a inveja faz quando não tem limite espiritual. Ela não destrói porque quer destruir. Ela destrói porque não consegue criar. E no campo da Umbanda, essa distinção importa porque ela determina o tipo de trabalho que foi feito, a profundidade da raiz que precisava ser removida e o tipo de proteção que precisava ser construída depois da limpeza. Proteção não é apenas o que você coloca por fora, é o que você fortalece por dentro. O Pai de Santo me explicou isso na sessão seguinte com uma clareza que eu quero trazer para você agora. Ele disse que campo espiritual forte não é campo sem ataque. Campo espiritual forte é campo onde o ataque não encontra fratura para entrar. E se o trabalho encontrou uma fratura em mim, minha responsabilidade depois da limpeza era entender qual era essa fratura e trabalhar ela. Eu passei os dias seguintes fazendo uma pergunta que eu nunca tinha me feito com honestidade real. Onde eu estava me traindo antes que qualquer outra pessoa pudesse me trair? Você consegue responder essa pergunta sobre a sua própria vida agora? Não no sentido da culpa, no sentido da consciência, porque existe uma diferença enorme entre se responsabilizar e se punir, e confundir as duas coisas é uma das armadilhas mais comuns de quem está num processo de cura espiritual. Maria Padilha não me deixou com culpa naquela noite. Me deixou com direção, e direção, depois de meses perdido num labirinto que eu nem sabia que estava dentro, era exatamente o que eu precisava para começar a andar de novo. O que a inveja enterra e o que a Umbanda desenterra. Existe uma palavra que as pessoas usam com leveza demais: inveja. Ela virou quase um elogio invertido, uma forma casual de dizer que alguém está indo bem, que desperta o desejo alheio.
Mas dentro de um terreiro de Umbanda, quando um pai de santo fala em inveja, ele não está falando de um sentimento passageiro. Ele está falando de uma força, de uma intenção que sai do campo emocional de uma pessoa e age no campo espiritual de outra com uma eficiência que a maioria das pessoas nunca vai parar para medir. O pai de santo me sentou na frente dele alguns dias depois da limpeza e me explicou algo que reorganizou completamente a forma como eu entendia o que havia acontecido comigo. Ele disse que todo ser humano emite energia de forma contínua. Não é metáfora, não é crença. É uma realidade que a física quântica começa a tangenciar e que a espiritualidade conhece há muito mais tempo. E quando uma pessoa direciona repetidamente uma energia carregada de desejo doentio, de rancor disfarçado, de querer o mal de quem ela sorri na frente, esse direcionamento começa a agir. Não de forma instantânea, de forma acumulativa. Como água que vai encontrando as fissuras de uma parede e infiltrando devagar, invisível, até que a umidade aparece do lado de dentro e você não consegue mais entender de onde veio. O feitiço que foi feito contra mim não surgiu do nada. Ele foi a formalização de algo que já estava acontecendo há tempo. A pessoa que encomendou o trabalho já havia direcionado contra mim por meses uma quantidade de energia negativa suficiente para criar um campo de resistência ao meu redor. O trabalho enterrado foi o ponto de ancoragem. O ritual foi a intenção tornada forma, mas a raiz era anterior, era cotidiana, era feita de olhares, de pensamentos, de palavras ditas em particular que eu nunca ouvi, mas que existiram e agiram. Na Umbanda, existe um entendimento sobre o poder da palavra e do pensamento que vai muito além do que o senso comum processa. A tradição oral dos terreiros carrega o ensinamento de que a palavra proferida com intenção é um ato espiritual completo. Ela não precisa ser dita em voz alta para existir. Ela não precisa ser ouvida pela vítima para agir. Ela precisa apenas ser sentida com intensidade suficiente por quem a emite. E essa intensidade abre um canal que conecta o campo de quem deseja ao campo de quem é desejado negativamente. É por isso que a Umbanda leva o cuidado com o pensamento tão a sério quanto o cuidado com o ritual. O que me foi explicado naquelas conversas com o pai de santo reorganizou também minha compreensão sobre algo que eu havia feito por anos, sem perceber. Eu era uma pessoa que não criava fronteiras, não no sentido grosseiro da palavra, mas no sentido espiritual. Eu deixava entrar, eu confiava antes de observar, eu compartilhava antes de discernir. E essa abertura, que em mim era genuína, que vinha de um lugar real de afeto, funcionava também como uma porta sem trinco. Qualquer coisa podia entrar. Aqui é onde a cura espiritual encontra a psicologia de um jeito que não é contradição, é completude. O trabalho que o terreiro faz no campo espiritual precisa ser sustentado pelo trabalho que a pessoa faz no campo emocional. Não adianta limpar o campo e deixar a porta aberta do mesmo jeito. Não adianta quebrar o feitiço e manter os mesmos padrões de relacionamento que criaram a vulnerabilidade. Maria Padilha havia dito que eu fui atacado porque tenho algo que quem me atacou nunca vai ter. E nas semanas que se seguiram eu fui entendendo o que era esse algo. Não era um talento específico, não era uma conquista material. Era uma capacidade de criar vínculos reais, de genuinamente me importar, de construir com as pessoas ao meu redor algo que vai além do interesse, além da troca, além do que é visível e mensurável. E essa capacidade, que é uma das coisas mais valiosas que um ser humano pode ter, era exatamente o que minha agressora não conseguia acessar em si mesma. Ela não sabia criar. Sabia apenas disputar o que os outros criavam. O processo de desenterra na Umbanda, que é como alguns pais de santo chamam a parte da cura, onde o que estava escondido vem à tona, não é apenas sobre remover o que foi colocado contra você.
É sobre iluminar o que estava escuro dentro de você antes mesmo do ataque. Porque o campo espiritual de uma pessoa saudável não é um campo vazio de sombra. É um campo onde a sombra está integrada, reconhecida, não negada. O que eu havia feito com minhas próprias feridas era exatamente o que eu havia feito com os sinais do ataque. Fingi que não via. E a entidade que me curou foi a mesma que me mostrou isso sem piedade e sem crueldade. Com uma honestidade que só é possível quando quem fala não tem nada a ganhar com a sua ilusão. Existe um ponto no processo de cura espiritual onde você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso está me ensinando sobre mim. Esse é o ponto onde a cura de fato começa. Tudo antes disso é limpeza. Necessária, urgente, mas ainda preliminar. Eu estava chegando nesse ponto. E o que eu encontrei lá vai ser o que eu conto no próximo capítulo, porque é a parte mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais transformadora de tudo que eu vivi nesse processo. Antes de continuar, eu preciso te deixar com uma pergunta que o Pai de Santo me fez numa das nossas conversas e que ficou comigo por dias. O que você tem que desperta tanto desejo em quem está ao seu redor, que algumas dessas pessoas prefeririam te ver sem do que trabalhar para construir o mesmo em si mesmas? Se você não consegue responder essa pergunta, você ainda não sabe completamente o que tem. E não saber o que você tem é a vulnerabilidade mais antiga e mais explorada no campo espiritual. A virada. O momento em que eu parei de ser vítima. Tem um momento no processo de cura espiritual que ninguém avisa que vai chegar. Não porque seja segredo, mas porque é impossível descrever de fora. É um momento interno, silencioso, que não tem ritual, não tem atabaque, não tem entidade descendo. É só você, num instante ordinário de um dia comum, percebendo que alguma coisa fundamental mudou de lugar dentro de você. No meu caso, foi numa manhã de terça-feira. Eu estava fazendo café. O sol entrava pela janela da cozinha de um jeito que eu não lembrava de ter notado antes. E eu fiquei parado, olhando para aquela faixa de luz no chão por um tempo que não sei medir. E percebi que o peso não estava lá. Não o peso do peito que eu descrevia no começo dessa história, mas um peso mais antigo. Um que eu tinha carregado por tanto tempo que havia esquecido que não era meu. O peso de me defender de mim mesmo, de verificar constantemente se o que eu sentia era válido, de pedir desculpa por ocupar espaço, de diminuir o que eu tinha para não provocar o que eu já havia provado que provocava. Eu estava exausto de carregar isso. E naquela manhã de terça, sem aviso, sem cerimônia, eu simplesmente larguei. O Pai de Santo havia me preparado para esse momento de um jeito que eu só entendi quando ele chegou. Ele me disse semanas antes que a cura espiritual completa não acontece quando o feitiço é quebrado. Acontece quando a pessoa que foi atacada para de se relacionar com a vida a partir do lugar de quem foi atacado. Porque se você continua vivendo como vítima depois que a ameaça foi removida, você cria no seu campo a mesma frequência que atraiu o ataque. E frequência atrai o que vibra igual. Isso não é culpar a vítima, é o oposto, é devolver à vítima o poder que o ataque tentou tomar. Na tradição umbandista, existe um entendimento sobre identidade espiritual, que raramente é ensinado de forma direta, mas que está presente em cada aspecto da prática. Cada pessoa tem o que os mais antigos chamam de assinatura espiritual. É a combinação única de luz, de missão, de história e de vulnerabilidade que forma o campo individual de cada ser. Essa assinatura não pode ser copiada, não pode ser roubada, mas pode ser obscurecida, seja por ataque externo, seja pelo abandono de si mesmo. O que o trabalho feito contra mim havia tentado obscurecer era exatamente isso.
A minha assinatura, a forma específica como eu me movo no mundo, como eu crio vínculos, como eu enxergo possibilidade onde outros enxergam obstáculo. E o que a cura havia feito camada por camada não era apenas remover o que havia sido colocado, era restaurar o que havia sido encobrido. Eu comecei a perceber a restauração em coisas pequenas, antes de perceber nas grandes. A qualidade da minha atenção mudou. Eu voltei a conseguir me concentrar em coisas sem que minha mente fugisse depois de poucos minutos. Voltei a ter ideias com aquela leveza que eu havia perdido e nem percebido quando foi. Voltei a sentir curiosidade genuína por pessoas, por conversas, por possibilidades, sem aquele filtro de desconfiança que havia se instalado em mim durante o período do ataque. As portas começaram a abrir de um jeito diferente, não em cascata, não de forma milagrosa e instantânea, mas com uma consistência que eu não havia experimentado há muito tempo. Uma oportunidade que se confirmou, uma conversa que evoluiu, um caminho que ficou visível onde antes havia apenas fechamento. E então o Pai de Santo me disse algo que mudou a forma como eu entendo proteção espiritual até hoje. Ele disse que a maior proteção que um ser humano pode construir não é nenhum trabalho feito no terreiro. É o nível de consciência sobre si mesmo. Porque quem se conhece profundamente sabe o que é seu e o que não é. Sabe quando está sendo infiltrado por energia que não pertence ao seu campo. Sabe distinguir o pensamento que nasce de dentro do pensamento que foi plantado de fora. E esse discernimento, quando é real, quando é vivido e não apenas intelectualizado, cria uma fronteira natural que nenhum feitiço atravessa com facilidade. Isso não significa que quem se conhece não pode ser atacado. Significa que o ataque não encontra onde se fixar. Eu precisei de tudo que aconteceu para entender isso. Precisei do desmoronamento, precisei da crise, precisei da noite no terreiro, precisei da dor do processo de limpeza, precisei do confronto com quem havia me traído. Cada etapa foi necessária, não porque o sofrimento seja pedagógico em si mesmo, mas porque eu não estava disposto a olhar para essas coisas enquanto a vida estava funcionando razoavelmente bem. O ataque me forçou a parar. E parar me forçou a ver. Maria Padilha não me salvou apesar da dor. Ela me salvou através dela, porque o caminho que ela abriu não era um atalho. Era o caminho direto pelo centro do que eu havia evitado por anos. E o que eu encontrei no centro, debaixo de tudo que havia sido acumulado, de tudo que havia sido enterrado, de tudo que havia sido fingido que não existia, era algo que eu havia esquecido completamente que tinha. Era eu mesmo, inteiro, sem a versão reduzida que eu havia aceitado como suficiente. Existe uma pergunta que eu quero te deixar aqui, antes de continuar, porque ela é a pergunta que o Pai de Santo me fez no dia em que eu contei sobre a manhã de terça e a faixa de luz no chão da cozinha. Ele ouviu tudo com aquela calma que eu já havia aprendido a reconhecer como profundidade, e depois ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou: quem você era antes de começar a se tornar o que os outros precisavam que você fosse? Se essa pergunta tocou em algo, não ignore esse toque. Ele está te dizendo algo que é mais importante do que qualquer coisa que eu possa continuar contando aqui. A proteção que nenhum feitiço atravessa. Depois de tudo que eu vivi, a pergunta que mais recebi de pessoas próximas foi sempre a mesma. Como eu me protejo agora? Como eu garanto que isso não volta a acontecer? E eu entendi a pergunta porque eu mesmo a fiz, mais de uma vez, com uma urgência que era completamente legítima. Mas aprendi, através do Pai de Santo e através da experiência, que essa pergunta, quando feita de um lugar de medo, produz uma resposta diferente de quando feita de um lugar de consciência. Feita do medo, ela busca um escudo. Feita da consciência, ela busca um alinhamento. A diferença entre as duas coisas é o que eu quero trazer neste capítulo.
porque é a diferença entre uma proteção que depende de fatores externos e uma proteção que nasce de dentro e que nenhuma força externa consegue simplesmente remover. O pai de santo começou essa conversa com uma afirmação que eu não esperava. Ele disse que a Umbanda não é uma religião de defesa, é uma religião de alinhamento. E que a maioria das pessoas que chega num terreiro buscando proteção está, na verdade, buscando compensar com o trabalho espiritual o que poderia ser resolvido com consciência. Não que os trabalhos não sejam necessários, são, mas eles têm um potencial completamente diferente quando a pessoa que os recebe está alinhada espiritualmente do que quando está apenas assustada. Ele me explicou que existem 3 camadas de proteção que a tradição umbandista reconhece e que elas precisam estar funcionando juntas para criar um campo verdadeiramente resistente. A primeira camada é o que acontece no terreiro. Os trabalhos, as limpezas, os passes, as oferendas, a conexão com as entidades que trabalham na sua corrente. Essa camada é real, é poderosa. E é necessária especialmente em momentos de ataque consolidado como o que eu havia vivido. Mas ela é também a mais temporária das 3, se não for sustentada pelas outras. A segunda camada é o que você faz no cotidiano com o seu campo energético. E aqui a tradição umbandista é muito mais prática e menos mística do que a maioria das pessoas imagina. Como você dorme, o que você permite entrar na sua casa em termos de energia, de pessoas, de conteúdo, de conversa. Como você se alimenta. Se você mantém alguma prática de conexão espiritual diária, seja a oração, seja a meditação, seja simplesmente o ato consciente de agradecer antes de começar o dia. Esses gestos não são superstição, são manutenção de campo. Na Umbanda, existe um entendimento antigo sobre o que se chama de banho de ervas, que vai muito além do ritual em si. As ervas utilizadas na tradição umbandista têm propriedades que agem no campo sutil da pessoa, limpando camadas de energia que se acumulam naturalmente no contato com o mundo. Um banho de arruda e guiné feito com intenção e com conhecimento não é folclore. É tecnologia espiritual com séculos de validação dentro da tradição oral dos terreiros. A terceira camada é a mais profunda e a que o pai de santo demorou mais para me explicar porque é a que mais resiste a ser verbalizada. Ele a chamou de coerência entre o que você é e o que você vive. É a camada onde a proteção se torna estrutural, onde ela não precisa ser constantemente reativada, porque ela é o próprio estado do campo. Quando uma pessoa vive alinhada com o que genuinamente é, quando suas escolhas são coerentes com seus valores, quando seus vínculos são construídos sobre verdade e não sobre necessidade ou conveniência, quando ela não se trai em nome da aprovação dos outros, o campo espiritual que essa coerência gera é naturalmente resistente, não invulnerável. Resistente. A diferença é importante porque invulnerabilidade é ilusão e resistência é prática. O que o feitiço havia encontrado em mim era exatamente a falta dessa coerência em pontos específicos da minha vida. Eu havia me tornado, ao longo de anos, uma versão ligeiramente menor de mim mesmo em certos contextos. Havia aceitado dinâmicas que não me serviam por não querer o conflito de recusá-las. Havia mantido vínculos que eu sabia que não eram saudáveis porque a ideia de soltá-los gerava um desconforto que eu preferia evitar. Cada uma dessas concessões era uma fratura. E fraturas são onde a energia negativa encontra entrada. Maria Padilha havia me dito para proteger o que eu tenho, e agora eu entendia o que isso significava na prática. Não era uma proteção mística, não era uma armadura espiritual que eu precisava que alguém construísse por mim. Era o ato diário, às vezes difícil, de me manter inteiro, de não me fragmentar em versões adaptadas para agradar quem não merecia minha energia, de dizer não quando o não era verdadeiro.
de reconhecer o que é meu e de recusar o que não é. Isso é proteção espiritual na sua forma mais duradoura. O pai de santo encerrou aquela conversa com algo que eu carrego até hoje como um dos ensinamentos mais importantes que recebi nesse processo inteiro. Ele diz que entidade nenhuma consegue proteger quem não quer ser protegido de si mesmo. E que a maioria dos ataques espirituais que ele havia acompanhado ao longo de décadas de terreiro tinham uma coisa em comum. A vítima havia, em algum nível, aberto a porta antes que o agressor chegasse. Não porque fosse culpa da vítima, mas porque proteção começa de dentro. E a pergunta que eu carrego para você agora, antes de chegarmos ao encerramento dessa história, é a mesma que eu me fiz naquela tarde, saindo da conversa com o pai de santo, caminhando devagar na rua com o sol já baixo e uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Em que parte da sua vida você está sendo menor do que é por medo do que vai acontecer se você for inteiro? Porque é exatamente lá que a próxima porta está aberta. O que Maria Padilha deixou e o que eu nunca mais perdi. Eu sou uma pessoa diferente da que entrou naquele terreiro numa sexta-feira à noite com uma rosa vermelha anônima no celular e um peso no peito que eu já havia aceito como permanente. Não diferente no sentido de transformado em outra coisa. Diferente no sentido de restaurado ao que eu sempre fui antes de começar a me afastar de mim mesmo, em pequenas doses cotidianas que eu chamava de adaptação. A câmera poderia me mostrar agora e você perceberia antes de eu dizer qualquer coisa. Não é a ausência de dificuldade. A vida não parou de ter peso depois que o feitiço foi quebrado. O que mudou foi a qualidade da minha relação com o peso. Antes eu carregava sem saber que estava carregando. Agora eu escolho o que carrego, por quanto tempo, e o que precisa ser largado antes que se torne âncora. Essa distinção é tudo. O que Maria Padilha me deixou não foi apenas a quebra de um trabalho que estava sendo feito contra mim. Foi uma forma de ver, uma limpeza não apenas do campo espiritual, mas do campo perceptivo, como se houvesse uma camada de interferência entre mim e a realidade que eu havia deixado se acumular por tanto tempo que havia esquecido que ela estava lá, e quando ela foi removida, a nitidez do que eu via me surpreendeu como surpreende a luz quando você sai de um lugar escuro. Eu aprendi que proteção espiritual não é uma conquista, é uma prática. Não é algo que você alcança e guarda. É algo que você exerce todos os dias, através das suas escolhas, dos seus vínculos, da coerência entre o que você é e o que você vive. As entidades abrem o caminho, fazem o que precisa ser feito no campo espiritual, com uma competência e uma autoridade que eu aprendi a respeitar profundamente. Mas o caminho aberto precisa ser caminhado por você. E você só caminha bem um caminho quando sabe quem é. Na tradição umbandista, existe um ensinamento que os mais antigos repetem de formas diferentes, mas que carrega sempre o mesmo núcleo. A luz não expulsa a escuridão brigando com ela. A luz expulsa a escuridão simplesmente sendo luz. E o ser humano que vive alinhado com o que genuinamente é, que não se fragmenta, que não se trai, que não se diminui para caber no conforto alheio, esse ser humano irradia uma frequência que é naturalmente incompatível com o que o ataque espiritual precisa para se consolidar. Isso é o que eu aprendi. Não em teoria, na carne, na dor. Na noite que eu chorei de alívio porque alguém finalmente sabia o que estava acontecendo comigo. E esse alguém era uma entidade que não me conhecia há 5 minutos, mas que me conhecia de um lugar que vai muito além do tempo linear. Se você assistiu até aqui, eu preciso te dizer uma coisa com a mesma honestidade que Maria Padilha usou comigo naquela noite. Se algo nessa história tocou em algo na sua vida, se algum trecho fez você pensar em uma situação, em uma pessoa, em uma sensação que você está carregando e não consegue nomear, não ignore esse toque. A espiritualidade não age através da coincidência.
Ela age através da ressonância. E se esse vídeo ressoou em você, há uma razão para isso que vale a pena investigar. Não precisa ser no terreiro se você não está pronto para isso. Pode começar com uma vela branca acesa com intenção real. Pode começar com uma oração dita em voz alta, com suas próprias palavras, sem protocolo, sem performance. Pode começar com a pergunta honesta feita a você mesmo no silêncio de um quarto fechado. O que está agindo na minha vida agora que eu ainda não tive coragem de nomear? O nome é o primeiro ato de poder sobre qualquer coisa que age na sombra. Nomear não resolve, mas sem nomear não há resolução possível. Este canal existe para isso, não para espetáculo, não para sensacionalismo espiritual. Para trazer histórias reais, ensinamentos reais e a presença de entidades e tradições que trabalham há séculos com o que a humanidade tem de mais complexo e de mais verdadeiro. Se esse vídeo te deu algo, compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir. Não porque o canal precisa de número, mas porque você sabe, melhor do que eu, quem na sua vida está carregando algo parecido com o que eu carreguei e que talvez só precise de uma porta entreaberta para encontrar o caminho. Eu te vejo no próximo vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreve agora, porque o que vem pela frente é mais fundo, mais real e mais necessário do que o que você acabou de assistir.